Boa noite, então, etequianos. Boa tarde, bom dia para quem for ver em horários alternativos. Ah, então, nós vamos dar continuidade aqui. Vamos começar a nossa segunda aula de programação, né? De linguagem de programação. Fala, André. Ah, Quero acreditar que vocês já viram o material lá, as videoaulas que tem da semana passada. Então, a gente tem uma introdução, faz uma conversão ah, que é relativamente elementar. A gente mostra ali, pede o uso do Notepad, o Notepad++, para escrever os códigos. Se for um Linux, pode usar um Kate da vida. E a gente faz uma conversãozinha lá de um programinha. E vocês têm uma tarefa, na verdade hoje eu já coloquei uma segunda tarefa, que é a conversão da AV4, para a gente praticar. E a gente vai falar um pouquinho sobre JavaScript, que também a gente falou lá, vamos só dar algumas pinceladas para entender a mecânica dessa nossa disciplina. Provavelmente nós vamos dividir essa disciplina em 2 semanas e 3 semanas. Em 2 semanas, contando até a semana que vem, nós vamos nos dedicar a fazer pequenos programas em JavaScript. Eu quero colocar mais algumas coisas de programação web para vocês já agora, até semana que vem. E hoje a gente vai chamar atenção para alguns materiais. E a partir da semana que vem a gente já vai entrar em PHP. Que a parte funcional, a parte de estrutura de repetição, estrutura de decisão, isso é exatamente igual. Como ela executa, onde ela executa é diferente. E a forma como a gente se interrelaciona uh, com o PHP, que é bastante diferente do JavaScript. O JavaScript, a gente já falou na videoaula, ele trabalha em cima do browser, em cima do navegador, ele trabalha em modo local. Embora ele possa fazer requisições para o servidor, atualizar dados, tem uma técnica de programação chamada Ajax, que é bastante comum, funcional, o Google usa bastante do Ajax, para não precisar carregar a página inteira, que ela está em cima lá de um tripé lá de XML e Ajax, JavaScript. Então, é uma linguagem a nível de browser. Dificilmente vocês vão ter algum projeto que não vá ter, pelo menos, alguma coisinha de JavaScript. E a gente vai ver algumas pequenas técnicas do JavaScript e depois a gente vai passar para o PHP. Porque lá em The Web, quando vocês chegarem no final dessa disciplina, que não é muito tempo, tem mais 3 ou 4 semanas, vocês vão já cair direto em PHP. Então, antes de começar esse material aqui, que eu já coloquei ele para adiantar o upload, eu vou compartilhar com vocês aqui. Quero chamar a atenção para vocês. Espera que eu tive um erro aqui. Ele deu um errinho aqui. Não vou conseguir carregar minha tela por causa do Google Chrome. Vocês me aguardem aí, pessoal, que eu vou sair rapidinho aqui e vou voltar para o outro navegador para poder compartilhar minha tela. 2 minutinhos, estou de volta. Levei pouquíssimo tempo aqui, então vou compartilhar minha tela aqui. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é a. Agora eu consegui compartilhar toda a minha tela. Lá no nosso material, pessoal, nós temos um. Ó, acho que o meu navegador. Não, continua, né? Continua.
Lá no material, pessoal, sempre tem uma referência no final de onde a gente produziu aquela aula, né? Não saí inventando tudo da cabeça. E eu queria chamar a atenção, pessoal, uma coisa bastante importante. Eu acho que vocês estão fazendo IHM agora, mas acho que lá em uma disciplina antes de HM vocês já aprenderam HTML. Me corrija se eu estiver errado. Então, esse blog aqui, essa apostila, eu tenho um e-book deles aqui, que é baratinho, tá na videoaula eu falo lá, acho que até mostro. Custa menos de R$ 30. Essa apostila que está aqui na referência é uma apostila free, está lá no curso. A Kailun é uma empresa voltada à certificação, a dar cursos visando certificação. Nós temos um aluno que eu não lembro o nome dele agora, em Picada Café, que ele estava investindo em Caxias do Sul em certificação Java. E eu não tenho certeza se o curso era uma extensão do Kailun. De qualquer maneira, pessoal, eles versam sobre assuntos atuais. Eles têm instrutores que são muito bons, que são instrutores que estão acostumados a desenvolvimento pesado em web. Então tem muitas habilidades, muitas técnicas de programação. O que eu quero chamar a atenção? Pessoal, quando eu fui até o polo de vocês, a gente frisou duas palavras. Técnico, que vai estar escrito lá no nosso diploma. Então eu tenho que entender como a mecânica das coisas funcionam, tenho que honrar o meu título de técnico e tenho o desenvolvimento para a internet, que eu vou resumir internet para o web. Então, nós estamos voltados, nosso curso voltado para a programação em web. Uh, Toda a infraestrutura que a gente utiliza vem linguagens voltadas para o web. E o que a gente tem que cair a ficha, que talvez vai cair um pouco adiante na próxima disciplina, mas eu já estou chamando a atenção aqui. Pessoal, nós não conseguimos resolver a contento um problema. Alô, Marcelo, tá na escuta? Tô na escuta. Teu áudio não tá saindo. Pô, cara, que sacanagem. Pô, eu gastando aqui, ainda bem que na gravação que eu tô fazendo aqui vai sair. Mas nesse entrar e sair, acabei não habilitando o microfone e tô dele a falar aqui, gastando. Então vamos voltar aqui rapidamente. O que eu falei ali, que mostrei ali, que lá no final de cada material que eu produzo, eu tenho a origem, né, do que me motivou a compilar aquele material. Eu não saio inventando coisas e jogando a esmo. Né? E estou chamando a atenção para um material da Kailun aqui. A Kailun é uma empresa voltada para certificação. O que é uma certificação? Eu tenho vários produtos de informática no mercado e eu posso provar que estou habilitado a trabalhar com um produto, seja a nível de rede, seja a nível de desenvolvimento, e assim sucessivamente. A Kailun é uma empresa que tem foco em treinamento para desenvolvimento, seja ele web ou não. Eles são muito fortes na área de Java. Eles têm instrutores altamente capacitados e com prática, bastante prática. Tem, vocês vale a pena gastar um tempo nesse site. Os instrutores, geralmente eles têm um blog que vale a pena escrever, vale a pena acompanhar. Alguns já escreveram livros, fornecem palestras. E o que a gente tem que fazer justo que eu estava falando aqui? No nosso diploma vai vir a palavra escrito técnico e internet. Então eu tenho que saber que eu tenho que entender os mecanismos e os princípios e eu tenho que fazer jus a essa palavra técnico. E quando eu falo internet ou web, eu estou aprendendo a fazer programas voltados para a utilização da infraestrutura da web. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? Dificilmente vocês irão resolver um problema na web utilizando apenas uma única ferramenta. O que vai gerar a solução para o web é a combinação de ferramentas e linguagens distintas, de técnicas de programação distintas, para gerar a solução do meu problema. Isso vai cair a ficha para vocês da disciplina posterior à linguagem
E eu já estou chamando a atenção para isso aqui e quero mostrar esse material que a gente está usando esse semestre aqui. Que eu acho que a maioria não deve ter se dado conta de ir lá e visitar. Esse material é livre, tem ali um e-book que é pago, que é na faixa de R$ 30, Casa do Código. Tem e-books muito bons ali, baratos. E aqui, pessoal, eu deixo como dica para vocês, para o resto do curso, esse blogzinho, essa apostila, tá lá na referência, é free. Leiam isso, pessoal. Mesmo que vocês ainda não estejam aptos, talvez, a entender parte do que está exposto aqui, vai abrir os pensamentos de vocês. Vocês aprenderam, estão vendo em HM alguma coisa de HTML, mas já tiveram uma disciplina prévia que vocês trabalharam com HTML e eu não lembro se na outra disciplina anterior trabalham com CSS, mas em HM vocês certamente estão trabalhando com CSS. Bom, o que eu quero dizer? Esse apostilo aqui, ó, ele tem um tutorial, ó, desenvolvimento, é o material de um curso deles, desenvolvimento web. E ele está voltado para usar o quê? HTML, folha de estilos e JavaScript. E aí, pessoal, eu entendo que o nosso curso aqui, ele é meio a toque de caixa, né? A gente tem muita informação para pouco tempo. E a gente vai ter que buscar ainda mais informação do que o curso oferece para tornar-se um profissional. A gente já debateu sobre isso, sobre ensino EAD, e a gente concluiu que o EAD é mais hard que o ensino convencional. Que a gente tem o fator da osmose. O cara vai lá todo dia e ouve alguma coisa, ele vai absorver. Pessoal, esse curso aqui, essa apostila, ele tem um resumo. Falta algumas coisas que ele não tem aqui, interação com banco de dados, uma outra linguagem mais potente para processamento. Ele está voltado para o front-end. Se vocês não sabem o que é um front-end, ele já começa explicando aqui, ó, que é justamente o que roda no nosso navegador diretamente, né? É o que o usuário vê, né? E o PEC é o que está direto no nosso servidor, que a gente vai trabalhar essa disciplina em 2 semanas com JavaScript, que é uma linguagem de front, e uma linguagem chamada PHP por 3 semanas, que é uma linguagem de back. Então ele fala aqui no projetinho, pessoal, o nosso foco nessa disciplina é o capítulo 5 dele. Tá? Vocês verem o que eu efetivamente fui ler aqui. Mas, se não conseguir ler agora nessa disciplina, vocês têm as férias na sequência, leiam esse material, pessoal. Então ele começa aqui, ó, falando sobre HTML, CSS, fala das versões, fala por que usar. Não é muito extenso esse material. Fala sobre várias coisas de como projetar ou trabalhar efetivamente com HTML e CSS. Fala incluindo aqui em HTML5, que já não é mais futuro, né? Hoje em dia, a maioria dos navegadores, ou qualquer navegador atual, trabalha com HTML5 e CSS3. Inclusive, ele fala mais adiante ali, mas eu tô lendo um livro aí do Mauger. Mauger é um apelido para um cara, e fica já essa dica aqui, se eu não falei. É mauger.com.br, mas é só jogar lá, que é uma corruptela de major. Esse cara aqui é um monstro do CSS aqui. Ele projetou para a vida dele se tornar referência dos padrões de web no Brasil e ele conseguiu. Ele tem diversos livros escritos e um dos últimos livros que ele escreveu é Web Design Responsivo. O que é o Web Design Responsivo? É tu ter o mesmo site, te preocupar com o teu site, a tua solução rodando em plataformas distintas, como um tablet, como um telefone, como uma TV, como um videogame, com diversos dispositivos de tamanhos diferentes. Isso vai fazer parte da realidade de vocês enquanto profissional. Mas esse site aqui, ó, vai ter tudo que vocês quiserem de dúvidas sobre HTML, CSS e assim sucessivamente. Outro material que está em inglês, mas é um inglês bem fácil de usar e a gente usa como referência, é o W3 Schools.
W3 Schools permite, inclusive, a gente testar em tempo real o material. Esse aqui é o JS, que é o nosso JavaScript, que eu tiro algumas coisas daqui, mas ele versa sobre HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, jQuery e assim sucessivamente. Então ele tem tutorial e guias de referência para tudo. Então aqui no JavaScript, se eu ver aqui que é um assunto da nossa aula de hoje, functions, ó, eu vejo aqui o material, vejo o exemplo e tem esse botãozinho aqui, ó, try it yourself. Eu posso rodar em tempo real, ó, tem um fonte, posso alterar o fonte e dar um submit e executar ele. O resultado aqui está zero nesse momento. Posso alterar aqui. Ó, botei 173 aqui e ele executou. Então, posso tirar dúvidas e já testar em tempo real aqui. Um excelente material de aprendizagem. O trabalho do Major, ele basicamente trabalha em cima do W3 Schools, que ele, digamos que, cria uma versão das regras material em português. Então aqui temos dicas diversas, tanto de PHP quanto de HTML e CSS, mas o que eu quero voltar aqui e terminar é que esse guia, pessoal, é um guia para vocês terem uma orientação na vida de vocês de profissional. Fala sobre front-end, fala sobre HTML e CSS, mais um pouco de HTML e posicionamento com CSS, que vocês devem estar exercitando isso em HE. Depois ele fala sobre JavaScript e interatividade. Tem um foco um pouco diferente do nosso, que a gente está usando a JavaScript para aprender uma linguagem, ou para poder representar ou executar os nossos pequenos códigos que fizemos lá em lógica, na disciplina, no mundo real. Né? Depois ele tem uma parte de CSS avançado, muito boa, já está no CSS3, que provavelmente vocês não viram nada disso em HE e vão precisar no mundo real. Aí aqui ele já fala, ó, web para dispositivos móveis, já fala em web design responsivo, fala, que mais? E aí depois ele começa em PHP, que provavelmente, eu não olhei esse material ainda, a gente vai usar ele como referência para a nossa semana lá de PHP. Aqui ele fala em design progressivo e decadente, por consequência, passagem de parâmetros, banco de dados. Até eu falei que não falava, mas em PHP ele usa banco de dados aqui. Bootstrap, que é uma ferramenta de terceiros que, se eu não me engano, foi criada pelo Twitter, que é visando web design responsivo, é um framework. jQuery, que é outro monstro para se trabalhar. Integração de serviço web é um material muito completo, pessoal. A gente fala de várias tecnologias com uma simplicidade e não toma muita profundidade. Não é um guia complexo. Se a gente entrar aqui, ó, não é nada muito grande. Isso aqui deve dar 4, 5 páginas, se der. Bastante espaço, tem os exemplos. Aqui ele tem a propaganda do material. Aqui, ó, Casa do Código, ó, livros para programador, que é onde tem os e-books, materiais mais profundos. Então, pessoal, leiam. Se não conseguir ler agora, que não é o nosso foco da disciplina, leiam nas férias, mas estudem esse material que vai abrir a mente de vocês. Ponto 1. Vamos voltar agora aqui para o objetivo da nossa aula aqui. Pessoal, só para me conferir, vocês estão me ouvindo agora, né? Porque eu saí falando de novo aí e não conferi se voltou o microfone. Perfeito. Então vamos aqui para o material da nossa aula de hoje. Semana passada, tá lá os videozinhos, a gente já tinha falado sobre isso para quem não tinha chego ainda. Então, introdução ao JavaScript. Já falamos que o JavaScript roda no navegador, é uma linguagem de front. Ele faz muitas coisas e a gente se aprofundar nele. Linguagem de programação não é o nosso foco, porque
Eu vou mostrar algumas coisas que é a função dele efetivamente, mas, por exemplo, ele não tem troca de dados entre formulários, porque ele tem o acesso total à página nele mesmo, mas isso é material para nossa próxima aula. Então vamos ver aqui. Dois tópicos que a gente tem para hoje: modularização e arrays. Arrays a gente viu, não fez nenhum trabalho lá em lógica, vamos fazer agora. Então, o que é modularização? Modularização é um conceito cartesiano, pessoal. René Descartes criou esse conceito. É um conceito que a gente aplica nas mais diversas áreas do conhecimento humano. E é também um conceito que está, eu não diria caindo em desuso, mas está sendo questionado, né? Porque hoje tem todo um problema ecológico, tem todo um problema holístico, né? De se enxergar o homem como uma coisa só. Mas, a princípio, como é que funciona o sistema cartesiano, o sistema sistemático? Nós pegamos alguma coisa, por exemplo, o corpo humano, dividimos eles em sistemas. Nós, classicamente, no colégio, estudamos sistema circulatório, sistema respiratório, sistema... Uh, sei lá, eu já não passaria de novo no Enem. Uh, mas todos os sistemas eram 5, né? E devem ser ainda 5. Então o que se faz? Pega um ser humano, decompõe ele em partes funcionais que tenham similaridade ou correlação direta, se estuda essas partes e se faz referência para o conhecimento do todo. E é exatamente essa abordagem que a gente utiliza na programação modular. Por que a gente usa a programação modular? Porque eu tenho o desejo, ou eu tenho vontade de fazer uma solução para um problema uma única vez. E toda vez que essa solução se repetir, eu poder reutilizar o código que eu já desenvolvi. Se não fosse isso, o mundo da informática não teria certamente evoluído. Então, uma das maneiras mais elementares e primárias que nós temos é a modularização. Ou seja, pegar um problema grande informático, parafraseando lá a teoria de sistemas, dividir esse problema em subproblemas menores, escrever pequenos códigos de programa que resolvam esses pequenos problemas, e a interação de todos esses problemas, ou subproblemas, irá resolver o meu problema principal. E aqui eu vou dar um exemplo clássico aqui, pessoal. Hoje, muitas das coisas que a gente aprende, a gente nem pensa como é que era num passado recente. Mas, por exemplo, aqui, manipulação de datas, pessoal. Eu leio variáveis ali, eu leio informações. O teclado em si é muito simples, a informação que volta dele. Mas eu tenho operações com datas na maioria das linguagens, eu tenho calendários já prontos na maioria das linguagens. E esse tipo de coisa eu não preciso reescrever. No passado recente que eu falo em 20 anos, eu escrevi funções para tratar datas. O que é funções para tratar datas? Você tem que saber que em fevereiro o cara não pode ter o dia 30. Eu tenho que saber que a cada 4 anos ele tem um ano bissexto. Eu tenho que saber que ele não está digitando 31 mês que só tem 30 dias e por aí vai. E, pô, todo o programa que a gente fazia, ter que fazer essa validação de dados novamente, era complicado, era uma perda de produtividade. Então o que se fazia? Se fazia uma biblioteca de funções, se resolvia o problema de uma vez só e se reaproveitava essas funções. A maioria de vocês aqui são tudo jovens aí, né? Então, existia uma coisa no passado chamada bug do milênio, né? Porque quando a gente programava linguagens lá e a gente tinha muito problema de recurso e em todos os sentidos, de processamento, de armazenamento e de espaço. Então, por questão de economia, a gente usava 2 dígitos apenas para o ano. Não se digitava os 4 dígitos. De economia de dedos também, né? Que se digitava muito, ou se digita muito menos. Né? Tem código de barras, tem N outras maneiras de entrada de dados que não existiam no passado. Então,
se digitava apenas 2 dígitos para o ano. Quando chegou perto lá do ano 2000, 10 anos antes, se deu conta que os programas não tinham sido escritos para durarem tanto tempo naquela época. E haveria problema com as contas do ano 2000, porque ficaria 00, né? Então o ano 99 é muito maior que o 00. Cronologicamente não é. Então, se teve todo um appliance para se testar programa, saber se era compatível ou não com o ano 2000, na época foi um show pirotécnico, que acabou tendo muito pouco problema real. Até porque se teve essa visão antes, se trabalhou para corrigir. Mas então, a primeira coisa que se fazia, o que era? Criar os espaços para 4 anos e readaptar as funções para tratarem datas com 4 dígitos. Hoje as linguagens provêm isso e a gente acaba não precisando fazer. Mas para várias outras coisas, a gente tem que escrever o código. Uma vez e posso reaproveitar esse código para várias outras vezes. Então, como é que eu faço isso em JavaScript? Eu uso uma função. Uma função é um mini código, é um mini programa em que ele pode ou não ter uma entrada de dados, que são o que nós chamamos de parâmetros, está aqui, ó. E eu posso ter funções ou não com parâmetros. Esses colchetes que tem aqui representam a opcionalidade. Então isso aqui é opcional. Posso ter um ou mais parâmetros. Quando eu chamo essa função e passo um valor efetivamente, o nome desse valor é argumento. E eu posso ou não ter um retorno. Está aqui entre parênteses. O que é ter um retorno? Ele vai retornar para o mundo exterior, para quem o chamou, alguma informação. Provavelmente o resultado do seu processamento, né? Embora não necessariamente. E nós fizemos aqui, se não me engano, foi o Ricieli que fez uma pergunta. Na última aula de lógica, quando a gente mostrou aquele joguinho de adivinhação, se não me engano, ou alguma coisa logo posterior a isso, eu usei. Não foi na primeira aula já de linguagens. Que nós falamos em variáveis globais e locais, e eu usei uma função para mostrar o que é o escopo de uma variável global e local. E o Ricieli até questionou no fórum lá, e eu disse que era a nossa próxima matéria, como a gente está vendo. Então, pessoal, é muito simples a gente usar a função. Eu vou criar esses pequenos trechos de programas e a gente pode ter uso imediato deles. Depois pode ir colecionando esses códigos para utilizar em várias outras aplicações. Um exemplo clássico hoje em dia, pessoal, de utilização de funções para aproveitamento de código. Eu vou lá, escrevo uma função para validar um endereço de e-mail. O que é validar um endereço de e-mail? Fiz um formulário, que você já deve ter feito lá, ou em HM, ou na disciplina anterior, e eu tenho um campo lá, e-mail. E o cara pode não preencher o seu e-mail, ou quer me dar um 71 lá e digitar AAA e tentar passar para a próxima página. E eu posso tentar prever esse tipo de aplicação. Você já deve ter se parado em vários formulários que vocês botam e-mail inválido, ele adivinha que é o e-mail inválido. Como é que ele faz isso, né, pessoal? Ele tem uma função lá, possivelmente JavaScript, em que ele vai, pega essa informação, recebe como parâmetro o conteúdo daquele campo, analisa ele para ver se tem arroba, para ver se tem ponto, se tem. E se parecer um e-mail verdadeiro, ele poderia até fazer uma checagem, enviar um e-mail para aquele endereço para confirmar, mas geralmente não se faz. Se parecer com a sintaxe correta um e-mail convencional, ele vai aceitar. Senão ele já vai dizer, não, um e-mail inválido, o cara digitou errado, ou foi propositadamente lá e digitou qualquer coisa para submeter o formulário. Então é um exemplo de eu posso escrever essa função apenas uma vez, toda vez que eu precisava lá, pego ela e reaproveito. E o CPF, por exemplo, isso aí é clássico. O CPF tem uma conta, né? Ele tem uma regra de formação em que os 2 últimos dígitos, na verdade, são dígitos de verificação. Então, se a pessoa digitou o CPF errado, muito comum na entrada de dados manual, se ele inverter um número,
dificilmente ele vai inverter o número que o dígito verificador vai ser o mesmo. Então ele consegue dizer CPF inválido, CNPJ inválido, SENAI inválido. Então eu posso criar ou colecionar da internet funções para isso e utilizar nas minhas aplicações. Então a ideia é, escreva uma vez, reaproveite muitas vezes. Nem que para isso eu preciso de adaptar um pouco essa função. Então eu tenho duas funções, um exemplo aqui de duas funções, uma que retorna alguma coisa e outra que não retorna nada. Classicamente, pessoal, isso é um capítulo que eu vou adicionar em lógica para o próximo ano. Nós temos conceitualmente dois tipos de módulo na programação, né, que são procedimentos e funções. A maioria das linguagens hoje tem apenas funções, mas a função que representa um procedimento. Mas classicamente, qual seria a diferença de uma procedure, do procedimento para uma função? Procedimento é uma subrotina, é um subprograma que executa e não retorna nada. Função é uma subrotina que vai retornar um valor para quem chamou. Aqui no Java eu tenho um procedimento, apesar de não ter o mesmo nome. Mas o que é? É a função sem retorno. Ela executa alguma coisa e termina. Volta imediatamente para a próxima linha. Essa aqui dá um dado para quem chamou. Pessoal, ampliei aqui um pouquinho. Então aqui, ó, lá no na nossa lógica, lá nos nossos algoritmos, no nosso pseudocódigo, nós tínhamos o comando imprima. Lembra do comando imprima ou escreva? Que para nós era a mesma coisa. E aqui a gente viu que nós temos duas maneiras de escrever no JavaScript. Eu posso ter um pop-up, que é o alert, e eu posso escrever diretamente no corpo da minha página, que é o document write. Aí toda vez eu tenho que ir lá e tá escrevendo document.write e a mensagem. Aqui é uma função que ele simula um imprima, em que ele recebe como um parâmetro um argumento que vai ter uma mensagem, é uma variável aqui, né, que vai ter alguma coisa dentro. E ele vai simplesmente imprimir e já vai botar uma quebra de linha para mim. Então, quando eu for usar lá no meu programa, eu posso simplesmente chamar a função imprima, passar o valor que eu quero imprimir e ele já quebra a linha para mim. É uma coisa bastante útil, na verdade. E aqui uma outra função soma ou média, tanto faz, eu poderia criar uma função para média, em que eu passo dois valores e ele retorna a soma desses dois valores. Talvez a função média fosse mais interessante, ou uma função acumuladora fosse mais interessante. Foi o exemplo que utilizamos aqui. Vamos fazer aqui, pessoal. Deixa eu parar esse compartilhamento. Antes de eu trocar de tela aqui, que eu não enxergo vocês, alguma dúvida aqui ou pergunta para fazer nesse momento? Pelo menos digam que não. Ou então coloquem a dúvida aí. Não. Fernando disse não ali, né? Então vamos seguir o baile aqui. Bom, vamos abrir aqui o nosso editor, que é o Notepad++, pelo menos é o que eu gosto. Tá, fechar o que tinha ali. E vamos fazer aqui aquela função imprime lá.
Então, pessoal, quando eu faço meu JavaScript aqui, eu tenho que fazer uma página HTML. HTML barra HTML, cabeça, né? O head, abra a cabeça, o body. Vou salvar ele já aqui. Um, dois. E eu salvo ele como HTML. Ele já vai acender a sintaxe aqui, já eliminou. Vou colocar um title, só pra ficar bonitinho. O que é o title? Title é isso aqui, ó. Voltei lá. Isso aqui não atualizou aqui. Meu box me mata aqui. Deixa eu fechar ele. Peraí. Agora ele apareceu. A mesma pasta. Ele leva um tempo para sincronizar. Tá aqui ele, ó. Pessoal, o title é o que aparece aqui, ó. Fica bonitinho aqui, ó. No início aqui. Só tem várias abas. Ele me mostra ali. Vamos editar esse cara. Bom, até agora não tem nada de JavaScript aqui, né, pessoal? Então vamos fazer a função escreva aqui, ó. Script. Language. JavaScript. Vou ter um barra script, então tudo que tiver ali vai obedecer a sintaxe, os critérios. Vai ser interpretado como JavaScript. E eu vou fazer aqui embaixo uma outra seção. Lá no manual diz que a gente pode ter no head, ou ter no arquivo str, ou ter no body. E eu vou fazer o mesmo arquivo para a gente. Então eu vou fazer a função imprima. Ou escreva, como queira. Function, que é uma palavra reservada, é uma palavra da linguagem. Imprima. Eu tenho que dizer o quê? O texto que eu quero ser impresso. Eu acho que lá no manual está a mensagem. E aqui o que eu vou fazer? Só uma função de uma linha só. Documento.write. Não esqueça o ponto e vírgula no final. Já coloquei para não me perder. Vou imprimir a mensagem no corpo da página, adicionada no BR. O que é BR? BR não tem nada a ver com JavaScript. É uma tag HTML, que é o breakline, né? Break row. Bom, então vou escrever aqui. Exemplo do uso da função. Eu vou botar acento aqui, pessoal.
para vocês verem, chama a atenção de vocês. Uma coisa que não tem nada a ver com o JavaScript, tem a ver com HTML. O exemplo do uso da função imprima. Pode ser imprime, tanto faz. O nome é o que determina. Lembre-se que JavaScript é case sensitivo, está lá na outra aula. O que é case sensitivo? Maiúsculas e minúsculas são coisas completamente diferentes para ele. Então, pessoal, eu escrevi a minha função aqui, ó. Até então o código existe, parece estar correto e não. Vamos ver o que ele faz. Mandei atualizar, ele me deu uma mensagem. Pessoal, o botão direito aqui, ó, exibir código fonte da página, eu vejo o código que chegou no navegador. É uma das maneiras de detecção de erro. Então vejam aqui, ó, que ele criou o script, criou aqui o buddy, mas não fez nada. Não fez nada. Isso aqui que eu queria mostrar, ó. Eu botei acento e retornou alguma coisa que não é o que eu estou querendo. Por que isso, pessoal? Porque existe uma coisa chamada página de códigos, em que eu tenho esses caracteres especiais que são acentuados. O meu navegador deve certamente estar trabalhando numa folha de código diferente da que eu precisaria utilizar, que seria o português ou linguagens acentuadas. Eu poderia configurar o meu navegador para trabalhar num outro formato. Mas, isso é troquei de máquina, abrir outro navegador, o problema pode provavelmente ocorrerá novamente. O que é mais fácil? E já está previsto. Eu escrever o meu código para que ele informe ao navegador que página ele deve utilizar, que tabela ele deve utilizar para trabalhar com os acentos ou caracteres especiais. E eu tenho uma linhazinha pronta aqui, que é essa aqui, ó, meta. Char7 UTF-8. Geralmente Char7 UTF-8 é a página que nos permite trabalhar com acentos sem problema nenhum. Ele fica dentro da cláusula head, essas metas aqui. E ele vai informar o meu navegador para se configurar para trabalhar com a tabela UTF-8. Tem a ISO, alguma coisa também que tem os acentos que é compatível a esse. Um europeu, outro americano. Alguma coisinha que muda. Então eu vou atualizar aqui, ó. Agora ele ficou correto. Mas fora isso, pessoal, ele não executou nada, né? Ele não imprimiu nada, ele não imprimiu mensagem, não imprimiu nada. Por quê? Botão direito, sobre o código-fonte. Porque essa função, pessoal, ele cria, vai para uma lista dele, mas ele só vai funcionar, ele só vai executar essa função quando eu invocar essa função, que foi o que eu não fiz ainda e pretendo fazer dentro do buddy aqui. Então eu vou chamar aqui, ó, uma coisinha bastante interessante aqui. Vamos criar uma variável aqui, nome igual. Como é que eu leio do teclado? Prompt. Prompt, digite seu nome. Então ele vai digitar o seu nome e vai jogar o que o cara digitou para a variável nome. E eu vou mandar imprimir lá bonitinho o nome. Em vez de eu poderia usar direto essa linha aqui, ó. Mesma coisa. Vamos salvar. Aqui não estou usando função nenhuma. Ó, cortei, deixei aqui. Tivemos uma. Tivemos uma queda geral aí ou só eu caí aqui? Alô? Alô? Estão me ouvindo?
Perfeito. Não sei se fui eu caí aqui, se todo mundo caiu. Ah, estão só ouvindo porque caiu, eu vou ter que compartilhar minha tela de novo. Mas vocês estavam vendo antes, né? Estavam vendo antes, né? Bom, pessoal, esses problemas a gente não vai conseguir vencer. Tem muita gente pendurada aí pra nossa plataforma. Agora eu vou voltar mais, a gente passa. Mas na gravação vai ficar ok. Eu vou passar pra cá e continuar. Bom, pessoal, cortei aqui, ó, a função, salvei sem e vou executar ele. Mandei imprimir direto aqui, ó, como eu faria sem saber funções. Então vamos executar esse cara aqui, vou atualizar ele. Ó, digite seu nome. Ok. E ele deu um chabô aqui, não imprimiu. Então, nosso erro. Ah, eu mandei imprimir mensagem aqui, né? Que é a variável nome. Mensagem não tem nada. Vou fazer diferente aqui, só pra... Ah, tudo bem. Bota aqui pra não. Salvar. Vamos executar. Ó, e ele imprimiu o Marcelo. E é o que eu faria sem saber escrever função. Então vamos alterar o nosso código aqui. Ó, trouxe a função à vida. E eu vou tirar esse document write daqui e vou chamar o que? A função imprima. Imprimir o que? O nome, que é a variável que tem a mensagem que eu quero. Vou salvar. Só antes de salvar eu vou pedir aqui, ó, código fonte. Esse código fonte aqui, ó, ele já atualizou aqui, já foi espertinho. Tá, tudo bem. Então vamos rodar esse programa de novo. Vou ter um alter ego aqui, ó. E ele imprimiu. Na execução, pessoal, ele não fez diferença nenhuma do outro. Só se eu for inspecionar o código dele, ó, ele não imprimiu diretamente, ele chamou um imprima. Então eu posso fazer várias coisas com as nossas funções. Essa é uma função que não tem retorno nenhum. Não. Eu preparei aqui funções para vetores. Vou fazer mais uma função aqui com retorno. Vou fazer aquela soma mesmo, para a gente não salvar ela como A2 soma. Aproveitar o trabalho. A função soma recebe dois números, x e y, variáveis, né? Representa. Poderia criar uma variável e fazer a conta, mas vou retornar direto aqui, x mais y. Uma função de uma linha só. Aqui eu vou chamar de A e B. E aqui, pessoal, eu vou deixar a função imprima, por que não?
digite número 1. Digite número 2. Pessoal, notem bem. Eu posso atribuir esse resultado do soma a alguma coisa, posso não fazer nada com ele. Vou chamar o que? A e B, são meus dois parâmetros. Separo eles por vírgula. Deixa eu salvar isso aqui. Número A, 23. Número B, 56. E pronto. Ele fez o que eu pedi. O que eu pedi? Para ele somar dois números. Mas eu não fiz nada com o retorno. Não fiz nada com aquela execução. Eu posso guardar aquele dado numa variável, por exemplo, ou posso fazer uma coisa mais interessante aqui. Ó, aqui já fiz um erro. Botei imprima com I maiúsculo. Já. Vamos executar de novo. 45.678. E eu acho que eu caí de novo aí, né? Agora viu, caiu aqui, mas tudo bem. Já era previsto aí. Então vou executar de novo aqui. Primeira vez ele não fez nada, chamei, eu fiz um soma, não atribuí nada, não mandei imprimir. Agora eu mudei ele diretamente para imprima ali, ó. Não me lembro os números que eu digitei, mas se eu peço código fonte, ó, eu passei direto uma função dentro da outra. Por quê? Porque ela tem um retorno. Posso fazer isso, acabamos de ver que eu posso. Então eu deixei a função imprima, deixei a função soma, criei a função soma, li dois valores distintos, chamei a função soma, e o que ele está imprimindo? O retorno dessa função, que é isso aqui, ó, e estou passando como parâmetro, ou como argumento para a função imprima. Posso fazer diferente aqui, ó, posso melhorar isso aqui. Aqui a nossa indentação não fica igual aqui. Só mais uma última variante aqui para a gente terminar. Vou fazer o seguinte, ó. Aqui já vai fazer um erro de botar maiúsculo. Imprima A. Não preciso me preocupar, porque essa função imprima já coloca uma linha nova. Vou salvar e executar de novo. Nem sei que número eu digitei. Tá lá, ó. Imprimiu o número 1, número 2 e o resultado aqui. Posso concatenar string aqui? Posso. Vai ser um parâmetro apenas. Ele vai processar essa concatenação e a mensagem vai se tornar isso aqui. Não lembro mais como é que chama isso aqui, somador 1, numerador 1, chamar de numerador 1. Então nota, pessoal, que eu vou mudando aqui, ó, algumas coisas, até a legibilidade do nosso código fica melhor. Aí aqui é brincadeira já, né? Ó, numerador A, numerador B, A mais B, estaria a soma, que deve estar certo. Vou botar um número menor só pra gente ver aqui. 2, 21, sem querer. Vou botar 9.
aqui ele nos naufragou, né? Ele concatenou isso aqui, né? Eu achei muito grande o número ali. Não, não. Deve ser a falta de parênteses aqui, eu não joguei numa variável. Vamos ver se é isso. E aqui ele nos naufragou com a função soma, né? Ele tá tratando como um caractere, né? Vamos mudar a função soma. Isso aqui tinha que ser um dado vindo de formulário, né? Se eu fizer isso aqui, ó, ele deve funcionar. Ó, aqui ele trouxe 9. Quando eu digito no prompt, ele entende que é uma string, né? Que é um caractere. E ele está concatenando em vez de somar, né? Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos deixar essa função soma. Deixa eu ver aqui. Mudei aqui pra RB. É, tem uma jogatinha aqui que deve funcionar aqui. É, agora ele funcionou, pessoal. Vai funcionar para qualquer um. Isso aqui é um problema que acontece lá em planilha de cálculo também. A gente usa um recurso similar. Pô, vou ter os números aqui, não vou saber se está certo, né? 34, 42. Ó, 76. Pessoal, foi até bom isso ter acontecido aqui, que eu não tinha programado isso. Isso foi, acabou sendo um acidente aqui. Escrevi o material e não testei. O que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo a gente já entendeu. Mas aqui ocorreu um problema de princípio da melhor surpresa, né? O que era esperado foi diferente do que acabou acontecendo. Uma hora me chamou a atenção ali, como eu comecei a digitar números aleatórios, que estavam muito grandes a sequência de caracteres. Então, o que acontece? Ele está pegando aquele prompt, como eu não defino o tipo, e aí é um dos problemas de linguagem que não é fortemente tipada, quando eu não vou lá e tenho uma seção var e digo que ele é um inteiro, se eu tivesse usado var aqui como local, teria resolvido o problema. Dizer que era var e inicializado ela como zero. Provavelmente teria resolvido. Mas o que acontece? O prompt recebe a informação e ele lê um texto, para ele tudo é texto. Não é um formulário. Então eu não posso dizer que um value numérico. O que ele entendeu? Que eu não estava digitando o número 3, eu estava digitando o caractere 3. E o que ele fez? Concatenou, né? Ele não somou. Ele simplesmente anexou um no final do outro. Como é que eu resolvi isso? Ele tem uma coisa aqui que o objetivo dele é não deixar nunca ter problemas, efetivamente. E isso é bom porque é para a internet, o usuário não quer ter muitos problemas. Isso é ruim porque pode acontecer coisas do tipo. O que eu fiz aqui, ó? Matematicamente, isso aqui não altera em nada a minha soma. Ele vai resolver primeiro a multiplicação, eu não botei nenhum parênteses. Primeiro essa multiplicação, o resultado dela ele vai somar.
Ah, tem sentido eu fazer isso? No mundo real não tem o menor sentido eu fazer isso. É uma operação a mais. Não está errado, mas é uma operação a mais. Mas o que eu fiz? Fiz ele fazer uma conversão silenciosa, né? Ele estava recebendo. Eu vi que se eu somasse o soma com números diretos, ele funcionava bem, a minha função estava correta. Mas o problema estava na conexão entre os dados que vinham da função prompt, agora eu já sei que aquilo é uma função, e como eles vinham, que vinham como string, né? Vinham como caractere. E aí, quando eu multiplico, eu forço ele a fazer uma conversão, né? Ele reconverte aquele valor em um número capaz de ser somado. Se eu colocar um número direto aqui, ele vai continuar funcionando, porque eu vou multiplicar o número e não vai ter o menor problema, né? O número por um é ele mesmo. Então, assim, ó, começa. Se a gente for programar, coisas que a gente não espera irão aparecer. Digitei 456, vou digitar 4 que vai ter que fechar 60, né? Ó, imprimiu 460, imprimiu 15, que é essa segunda soma que eu mandei ele fazer, ó. 10 mais 5. Então, assim, pessoal, já até abordamos alguma coisa que não estava preparada aqui, né? Que me chamou a atenção e já damos um jeito de solucionar em tempo real. Pessoal, nós vamos ver ainda, até semana que vem, como colocar. A gente está colocando aqui o JavaScript no corpo do meu HTML. Mas o que é interessante? Eu criar um arquivo externo, que eu acho que a gente não viu na aula 1, e coloco todas as minhas funções de JavaScript lá, minha coleção de funções, e durante a execução eu só vou chamando essas funções. Então eu tenho um excelente reaproveitamento de código e posso colecionar funções abertas que o pessoal disponibiliza publicamente na internet e aumentando o meu banco de funções. Pessoal, antes da gente passar para Reis, deixa eu parar o compartilhamento. Uh, Quero ouvir aí o que vocês têm de dúvidas sobre as funções. Temos um quórum baixíssimo, né? Esse ano eu tô com uma moral baixa. Tem polos que simplesmente não aparecem aí. Semana passada também não tivemos SAP e arroz dos ratos. O parse to float faz uma conversão não silenciosa, né? Eu tô lá e mandei ele fazer. Que no meu caso aqui, resolvi para qualquer número, né? Parse to float, eu posso ser só inteiro, eu vou estar desperdiçando mais memória. Né? Multiplicar por um, eu reconverto ele. Se eu tivesse usado var, eu também teria matado essa situação aí. Estamos aguardando o Fernando digitar. Pessoal, vocês não podem deixar. Vocês já tem que tentar fazer a lista. Eu tô vendo aqui Santa Vitória falando aqui de. Não vou postergar a data de exercício, sabe? A gente tem uma semana, a gente tem que gerenciar a melhor maneira isso. Os exercícios são estupidamente simples nesse momento, sabe? A gente converte aí em 10 minutos aquele exercício de folha de pagamento. E assim, ó, pessoal, a gente tem muita matéria e não é só isso. Fora que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês já viram que vocês têm que aprender N outras coisas. E mais tempo não é a solução. Vocês vão ter que baixar a cabeça e encarar a disciplina. Tá, deixa eu ver o que tu falou. Não estou conseguindo aparecer duas casas decimais no meu trabalho. Tia, vamos deixar isso pro final da aula, já são quase 8h30. Mas isso não tem nada a ver com nossas funções aqui, né? E tu tá falando da formatação do dado, né? Mas o dado não precisa ser formatado. Pode jogar ele direto lá, tendo o valor correto, é o que importa. Isso não tem problema nenhum. De funções.
quando acontece isso, Cristian, isso é uma coisa que eu quero mostrar aqui. Quando acontece, o que tu tem que fazer? Tu tem que ir lá, botão direito do mouse e ver o que tu está enxergando do código. Porque a linha que tem um problema, ele é uma linguagem interpretada para a internet. Ele não vai te dizer o JavaScript, tem um erro. Às vezes até tem um erro, alguns erros crassos de sintaxe ele dá. Mas o que ele faz? O padrão dele, ele ignora a linha. Não foi possível entender, ele vai passar para a linha adiante. Por isso que fica em branco. E a gente vai ver agora aqui uma coisa que eu vou chamar a atenção ali nos arrays, um erro comum que a gente comete. Tu vai ter que aí vai tirando todas as linhas, Christian, salva no arquivo separado e vai executando. Aqui, ó, a gente tem aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Para ajudar o Christian. Tem um plugin no Mozilla, no Firebird funciona. E aqui eu acho que eu tenho ele. Acho que não tenho ele, esse cara. Deixa eu ver aqui. Tem umas extensões. Acho que eu só tenho do Firefox, mas acho que tem pro Chrome. Firebug aqui, ó. Porra, aqui é um joguinho. Esse cara aqui, ó. Groups of API Extension. Vou fechar aqui, ó. Clico aqui no Firefox, ó. Firefox no Chrome. Ferramentas. Extensões. Extensões são pequenas programinhas. Obter mais extensões. Problema internet, tentando sabotando. Então vamos compartilhar minha tela. Então aqui, Christian e companhia. Então aqui, ó. Clico aqui, estou no Chrome. Ferramentas, extensões. Obter mais extensões. Procuro por um cara chamado Firebug. Firebug Lite for Google. Vou botar Firebug completo aqui, sei lá, que ele vai aparecer. Aí aqui, ó. Gratuito, ferramentas de desenvolvedor. Manda instalar. Adicionar. Foi adicionado, novo acesso gráfico dos grupos. Tá. Ó, aqui tem até um atalho. Ctrl Shift. Não, isso aqui é dele mesmo. Vou fechar ele, tá ativado. Vou abrir de novo. Aqui no ícone aqui que tem trans.
Esse acho que não é o cara que eu quero. É, esse não é a ferramenta do Firebug. Mas eu tenho aqui, ó. Depois eu posso até fazer um videozinho pra gente ver o nosso Firebug aqui. Que é uma ferramenta para depuração. Mas aqui, Christian, vamos pegar nosso soma aqui, ó. Eu posso ver aqui o console aqui, ó. Ó, console JavaScript, ferramentas de desenvolvedor. Firefox instantâneo é diferente. Mas aqui, ó, eu consigo inspecionar, ó, toda a minha página. Ó, aqui ele mostra, ó, o que eu estou vendo aqui, ó, meu página zero, com aquela bordinha entre os elementos, ó. Que é o que? Isso vocês já deviam ter visto em outra disciplina, provavelmente. Então eu vejo aqui, ó, todo o meu código de uma maneira diferente que a gente estava vendo lá, ó. Eu posso mudar até o valor de variáveis, tem várias coisas para ser feitas aqui, ó. Ó, numerador A, numerador B. E nesse momento ele colocou num porque não tem nada. Ó. Aqui ele mostra os dados. Tem várias coisas que podem ser feitas aqui. Eu posso mudar coisas, digitar coisas aqui direto. Posso até fazer uma videozinha, vocês podem procurar no YouTube da vida. Ó. Tem um área que está aqui, ó. Então esse cara ajuda a depurar, mas tem um carinha aqui, ó, que é o Firebug, que eu não consegui instalar aqui nesse momento. Não peguei a extensão. Ah, Get Firebug aqui, ó. Esse carinha é tipo uma joaninha, ele ajuda bastante a gente com esse tipo de problema. CSS, várias coisas. Ó, instalar Firebug, Firefox. Ó, baixar agora. Eu estou no Chrome. Mas quer dizer que eu tenho que baixar para o Firefox. Ó. Para milhares de descobrimentos. Vamos abrir o Firefox. Dá para instalar no Chrome. Procura na internet. Nós vamos seguir aqui só para. Firebug. Aqui. Que vai demorar porque a minha internet está lenta aqui. Instalar. Pegar a versão corrente. Baixar agora. Adicionar a Firefox. Já recebeu. Aqui está recebendo cumprimento. Não. Achei que ele tinha baixado, mas não baixou.
Pessoal, enquanto ele baixa aqui, eu vou voltar para vocês aqui. São 8h30 já. Eu vou. Eu não vou ver os arrays agora, até porque eu tô caindo toda hora aí. Eu faço uma videoaula extra com os arrays. Então vamos parar aqui as perguntas aqui. eh, Pode ser sobre funções ou pode ser direto sobre a matéria aí. Christian aí, que eu tentei dar uma luz aqui. Tu vai ter que tirar essas ferramentas, eu quero ver se consigo mostrar agora. Vamos instalar agora. Instalado. Alô? Cara, aqui ó, instalou. Então aqui ó, eu tô rodando o Firefox agora. E aqui ó, notem que eu tenho um setinho aqui ó no canto, ó, que eu instalei, que é o Firebug. Ó, ativei o console. Aí ele me separa aqui ó, coisas que eu posso digitar, o console. Uh, que HTML que nesse momento ele não tá vendo, porque tá lá. Ó, o que que é script? Nesse meu caso aqui é o JavaScript, ó. Ele mostra todo o meu código fonte, ó. E aqui, Christian, ó, olha que interessante, eu estou executando ele. E aí aqui, ó, eu tô vendo meu fonte. Tô vendo aqui a sintaxe iluminada, ó. Se eu tiver algum erro, eu vou enxergar ele aqui. E aqui, ó, eu tenho um inspecionador. Olha só a variável A, 34. Por que que tá 34? Porque eu digitei 34 aqui, ó. A B ainda não foi criada. É essa segunda atribuição que ele vai fazer aqui, ó. Quanto que tá aqui que eu estou digitando? 54, 54. Então, vamos dar um OK. Ó, ele criou aqui a variável B, 54, 54. Que eu posso inclusive mudar. Notem que eu digitei 54, 54. Posso mudar o valor dela. Agora ele já mostrou ali, ó. E aí eu consigo ver coisas que foram mal formadas aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Não sei se a gente vai conseguir reproduzir. Mas vamos pegar esse cara aqui, ó. E vamos tirar esse ó. Uma letra no meu function. Teoricamente essa função não vai funcionar mais. Né? Então vamos dar um atualizar aqui. Vou digitar 50. Ó, nota aqui, ó, Christian, que eu já estou enxergando ele que tem problemas. Ó. Esse aqui tá com uma cor, sei lá, fúcsia. Esse aqui já não tá. 50. Fiz bobagem aqui. Digitei no cancelar ali para ele fechar. 24. Aqui, não, acho que nem tinha feito bobagem. Daqui. Tava pequeno só. Digitei 24, acho que foi, né? Se eu não sei, eu venho aqui, olha. E o outro, 44. Ó, e ele não foi capaz de somar aí. Por quê? Porque eu errei a sintaxe. Eu tirei uma linha, isso foi uma coisa extremamente simples, e já destruí meu código. Então, assim, ó,
aqui localização. Tem várias informações aqui para a gente chegar a esse tipo de conclusão. A principal é o quê? Eu olho aqui o que está enxergando, ó, o código iluminado. Aqui eu já vejo de cara que eu tenho problema. Então, Christian, pega lá o teu código, instala o Firebug. Eu acho que tem como instalar ele, eu acho que no meu outro perfil eu tenho ele no Chrome, que é o que eu mais uso. Se não tiver, deve ter alguma coisa equivalente. Mas esse cara nasceu do Firefox, né? Por isso que é Fire, né? Debugador. E são ferramentas que a gente tem que começar a aprender, né? É que elas fogem um pouco em partes do nosso escopo. Aqui ele mostra a função, a classe DOM. O JavaScript, pessoal, ele pega todos esses componentes do meu navegador e ele indexa eles, digamos, a grosso modo. Na verdade, vocês não viram na orientação objeto, mas ele cria uma classe, por isso que eu escrevo document.write, que é na classe document eu estou usando a função write, documento, para imprimir diretamente nele. E aqui eu tenho toda a coleção de objetos. Tudo isso, a princípio, é acessável e manipulável. Se não for manipulável, é acessável. Então olha a quantidade de coisas. Por isso que eu falo, se faz joguinho JavaScript, porque o JavaScript tem o domínio total do nosso navegador. Aqui, ó, scroll, screen, muita informação. Mas isso foge. Nós não estamos aqui num curso de JavaScript, estamos num curso de linguagem de programação. Temos que resolver nossos probleminhas com essa linguagem. Deixa eu parar aqui nosso compartilhamento. Ah, tu tem o no Chrome? Ah, o Fernando ali, perdão, confundi os caras aqui. Mas é isso aí, Fernando. Esse carinha aí, eu não vi ali, tem que procurar como é que instala ele no Chrome, que aquele que eu instalei não era o Firebug, tem que aparecer aquele bugzinho, um insetinho. E ele ajuda muito para a gente enxergar o que está retornando efetivamente, né? Onde é que está o erro. Mas via de regra, Christian, se tu esquecer alguma coisinha, ele vai tentar superar e continuar. Nesse superar, ele pode fazer uma tremenda diferença. Quanto lá os parse, float, pessoal, não precisa formatar para as casas decimais, porque a gente vai, efetivamente, que a gente vai trabalhar de back-end é o PHP. Isso aqui a gente está fazendo um quebra-galho. Por quê? Porque é muito fácil a gente executar isso aqui, não precisa instalar nada e já estou programando em JavaScript. Então não se preocupe ali, foi o Fernando, acho que perguntou. Alguém perguntou da formatação, os 2.0. Pode deixar sair toscamente como ele sai lá. Não vamos perder tempo com esse tipo de coisa nesse momento. Pessoal, dúvidas aí do trabalho, de qualquer outra coisa aí? Uma falha, uma falta de vírgula, Christian, pode te levar a nada funcionar. Qual é a outra vantagem das funções? Depuração. Em vez de ter um código grande que é dependente a parte do outro, eu faço uma função e testo ela. Está funcionando? Faço outra função, testo ela. Fica mais fácil de eu achar onde está o meu problema. Pessoal, temos um quórum fraquíssimo aí. Se ninguém tem mais nada a perguntar,